Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, tá? Então não tem três. Não dá para ser três deuses, senão vira, né, um politeísmo. E aí também, vamos ler Isaías também um pouquinho. Isaías 43:10. Vamos ver o que diz lá. Isaías 43:10. Ele fala assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, Deus já era Deus, não tem esse negócio de ele tomou a forma humana para depois virar divino. Não. Antes dele não houve Deus, nenhum Deus, ele é o único Deus, e depois também não haverá. Tá? Então, essa história de que ele era Adão, e que tomou a forma de Adão, é uma aberração. Então, por aí você vê que o mormonismo não tem nada a ver com a gente. Nada a ver com o evangelho, nada. É outra coisa, é uma outra doideira. E aí ele fala da família divina. Ele fala que Deus tem uma esposa, que eu já falei, né? Deus tem uma esposa que gerou uma família. Entre eles, Jesus e Lúcifer. Jesus e o diabo são irmãos. E eles vivem em desunião, vivem brigando. Viviam, né? Antes da queda. Ah, e vocês, eu já coloquei aí embaixo, né? Que tem uma série na televisão, a cabo, que se chama de Lúcifer, né? A série. Em que ele vem para a Terra, ele briga lá com Deus. E aí ele vem para a Terra e aí começa a se apaixonar por uma investigadora de polícia e começa a ficar bonzinho, né? No final ele vira de Lúcifer vira um anjo, um anjinho de, sabe, perfeito. É aquelas coisas é baseado no roteiro do Neil Gaiman, que é um roteirista de quadrinhos, que ele até escreveu Sandman, Deuses Americanos, aquele filme também Stardust, que é o Mistério das Estrelas, e a Coralina também, aquele desenho, né? Ele gosta muito dessa ideia de que Lúcifer e Jesus eram irmãos, né? Então eles falam isso, porque se Deus criou Jesus, que para eles Jesus foi um ser criado, né? Se Jesus foi criado por Deus e Lúcifer também foi criado por Deus, então eles são irmãos. Essa é a conclusão que eles chegaram, né? Que ele chega, né? Nessa conclusão, né? Mas não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que em Colossenses, né, fala que Jesus Cristo criou todas as coisas, né? Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e por Ele. Então, tudo converge em Cristo, né? Ele não foi criado por ninguém, né? Ele é que criou todas as coisas. Então, veja só a aberração desse ensino, o que eles imaginam, né? Então, eles vêm da ideia de que eles são cristãos, mas essa barbaridade. Agora, vamos ver lá o que ele pensa sobre Jesus Cristo, tá? No tópico 7, o que eles pensam a respeito, quem é Jesus Cristo para ele? Né? Aí vocês vão também se espantar com Eles falam que Jesus é um ser criado, né? E teve que buscar a salvação como qualquer outro. Olha só, Jesus veio para salvar a humanidade. Ele diz que Jesus veio buscar a salvação como qualquer outro. Então Jesus tinha pecado. Se quem carece de salvação é porque pecou. E a Bíblia fala que Jesus me falou: quem é que me convence de pecado? Alguém aqui me convence de pecado? E todo mundo ficou caladinho porque não tinha nenhum pecado para acusar Jesus, né? E aí eles falam também que Jesus foi polígamo, que aquele casamento lá de Caná da Galileia, que ele transformou água em vinho,
era o casamento dele, né? E que Marta e Maria também eram uma das outras mulheres dele também lá, as irmãs de Lázaro, outra aberração, né? Ele diz que o casamento ali era dele. A expiação de Jesus, ele fala que não foi suficiente, tá? Eles acreditam que ele fez um pedaço, mas não foi suficiente. Porque o homem tem que derramar, se o homem quebrar os convênios, a aliança lá deles com Deus, lá nos mormons, ele tem que pagar com o próprio sangue. Ele consegue a outra parte da salvação é com ele. Eles pregam muito isso. Eles falam que assim, você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer as obras. Tem uma lista de obras que eles têm que cumprir se eles quiserem. É uma coisa muito opressora, opressiva. Quem é mormon, eu tive colegas mormons e eles são assim, é muito opressivo, eles são medrosos, eles têm medo de tudo, de sair dos mormons, porque eles dizem que se você só é protegido contra o diabo se você estiver lá na igreja dos mormons. Se você sair da igreja dos mormons, o diabo vai te assediar e você vai te derrubar e vai acabar com você. Eles têm crises assim existenciais terríveis. Eu tinha uma colega minha, ela era super medrosa, apavorada, desesperada, porque ela ela tinha que cumprir as regras, ela tinha que fazer boas obras, eles têm que evangelizar por 2 anos, né? Todos os jovens lá de dentro tem que ter esses rapazes que andam de 2 em 2, porque tem uma obrigação, né? Eles dizem que são voluntários, mas não é uma obrigação que eles exigem que eles gastem 2 anos evangelizando de trabalho voluntário, né? É voluntário obrigatório, né? E aí eles saem lá, vão evangelizando, vão falando dos mormons, tal, evangelizar e falar dos mormons. É levar para a igreja e fazer batizar na igreja. Não é nada de falar de Jesus para salvação de pecado, nada disso. É levar para os mormons e lá eles vão ser batizados na igreja, pronto, já estão salvos. É ali, e se continuarem lá, é lógico, né? Então, para eles é isso. A expiação de Jesus não foi suficiente. O homem tem que derramar seu próprio sangue quando quebra a aliança feita com Deus. Só adoram a Deus e nunca a Jesus e nem o Espírito Santo, pois só pode ter comunhão com o Pai. Olha só. Então, se Jesus e o Espírito Santo eles não podem ter comunhão com esses dois, é porque esses dois são inferiores a Deus. Eles são bem claros que o maior é Deus. O Jesus e o Espírito Santo são figuras menores, né? Só que vamos ler aí os textos para a gente ver o que a Bíblia diz, né? A respeito disso, né? Vamos ler Apocalipse 1:17 para a gente entender bem o que Deus diz a esse respeito, né? Ele fala aí a respeito de Jesus, isso aí. O que a Bíblia fala a respeito de Jesus? Fala assim, quando eu vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e sou o último. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, quem pode mandar para um lugar ou outro é o próprio Cristo que tem a chave da morte e do inferno. Não é o mormon que manda ninguém para o lugar que eles querem. Quem manda, quem decide é Cristo. Isso está sobre a égide de Cristo, está sobre o poder de Cristo. Então ele é o primeiro, ele fala, eu sou o alfa e sou o ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Então não tem esse negócio de ele é menor, ele a gente não pode, porque eles falam assim que não pode orar. No final eles falam assim, eles falam que nem os espíritos fazem muito isso. Eu assisti o filme do Chico Xavier e outro espírito, né? Divaldo, eles expulsam pelo nome de Jesus. Eles não expulsam, eles repreendem no nome de Jesus, né? Eles usam muito isso. No final da oração, o órgão fala, em nome de Jesus, amém. Só que é só decorativo, porque Jesus não tem essa função para eles, né? Jesus não tem toda essa relevância para eles, né? Embora eles digam que tenha, né? Vamos ler também 1 João 1:7. 1 João 1:7.
Vê lá o que diz. Ele fala assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, ele fala que nós temos que ter comunhão com o Filho, sim. Nós devemos ter comunhão com o Filho. Porque é essa comunhão que nos mostra que nós somos filhos dele, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus foi para purificar pecado. Não foi para nos ensinar a andar em boas obras. Também. Mas se você andar em boas obras, e o sangue de Jesus não estiver sobre a tua vida para purificar dos pecados, se você não aceitar a salvação dele, o que ele veio fazer, a obra de Cristo perfeita, não adianta. Você está perdendo seu tempo. Vai procurar, né, outra. O que eu sou contra. Por exemplo, se os mormons acreditassem em todas essas baboseiras, mas não metessem o nome de Jesus no meio, nem a Bíblia, ok. Tudo bem. Respeito. Eu respeito porque você tem a sua crença, é que nem o budismo. O budismo está lá, ótimo, respeito. Eles não metem Jesus no meio. Agora não. Ele quer criar a sua seita e quer torcer um livro que já existe. É que nem o Espiritismo. O Espiritismo, se ele criasse lá as doutrinas dele e deixasse o Evangelho para os cristãos, não. Ele quer analisar o Evangelho segundo o Espiritismo. Peraí, como assim? Então vai analisar o Alcorão segundo o Espiritismo. Vai lá. Vai os mormons pegar o Alcorão e escrever um outro Alcorão. Vai lá. Eu desafio, mas não. Eles querem torcer o quê? A palavra. Eles querem torcer a Bíblia. Querem fazer bagunça na casa alheia. Não dá. Aí não dá. Aí a gente tem que defender. A gente tem que fazer uma defesa do Evangelho, né? E a salvação para eles, olha só, a salvação para eles, ela tem dois tipos, né, para eles. Ela tem a geral, né, que está ligada, aí a gente volta lá para o universalismo, que a gente já estudou também, é que após um castigo momentâneo, Deus vai salvar toda a humanidade. E tem uma versão mais... Essa é a light, né? Tem a versão mais hard que inclui até o diabo nisso. Até o diabo e os demônios vão ser perdoados no final. Eles vão sofrer, vão padecer um período, pagar lá pelo que eles fizeram, mas depois de um tempo eles vão ser perdoados. E tem uma outra linha também que diz que da aniquilação, que é o que os testemunhos de Jeová também dizem, né? Tem um castigo e depois aniquilado. São aniquilados. O castigo é a aniquilação, né? Fica um tempinho lá, depois Deus dá um jeito de evaporar todo mundo. Né? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o castigo vai ser castigo eterno. Eterno. Não vai ser. E também, se fosse para todo mundo, nem a religião mórmon tem sentido. Porque eles disseram que Joseph Smith disse que Deus falou para ele pregar o evangelho para salvar o povo. Aí ele diz que a salvação é geral, que nem vai todo mundo se dar bem no final. Para que eu tenho que ir para os mormons? Se vai dar todo mundo numa boa depois. Não preciso. Eu fico onde estou, que eu só vou padecer um bocadinho, depois Deus me resgata lá para cima, pro reino dele. Então quer dizer umas coisas tão bárbaras, né? Então tem essa salvação geral e tem outra que é a salvação pessoal individual. Essa salvação é condicional, desde que sigam as instruções dos mormonismos, lógico. Para eles não há salvação fora da igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, santos dos últimos dias, né? O que contradiz a Bíblia e o que eu já falei também. Não há salvação em nenhuma religião. Não há salvação na igreja evangélica, não há salvação na igreja católica, não há salvação no judaísmo, não há salvação, porque a salvação está em Jesus que nós pregamos. Então, a partir do momento que eu começo a pregar que a salvação vem através do sacrifício de Cristo, aí sim eu estou
considerado cristão, eu faço parte do cristianismo, eu estou pregando o que a Bíblia manda falar. É só assim. Eu tenho que me enquadrar na de Cristo, não que eu se enquadrar na minha religião. É o contrário. Então a salvação é por meio de Cristo. Tá? Salvação não é por obras. Para ninguém se envaideça, se engrandeça. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. É graça pura. Não tem barganha. Não vou ficar falando para ele, ó Deus, eu fui muito bonzinho, eu dei o dízimo, eu fiz tudo certinho, eu andei na risca, eu fui lá na igreja todo domingo, eu ia, não faltava, eu fui uma boa pessoa, eu fui um bom pai, um bom filho. Senhor, eu tenho direito ao céu. Não. Não. Porque Jesus falou assim, ninguém é bom. Bom só Deus. Não vem com esse cara de bom não, que bom só Deus. Ele veio e falou assim, ó, eu vim aqui para salvar vocês do pecado de vocês. Eu não vim aqui para ser um mestre iluminado, para falar sobre filosofia, sabedoria, não. Eu vim salvar, eu vim buscar o que se havia perdido. Ele veio para trazer salvação a todo aquele que nele crê, tá? Esse é o pressuposto. Então não adianta querer inventar outra história não, tá? Então esse é o nosso Jesus, é o Jesus que nós cremos. É o Jesus que é Deus, é o Alfa e o Ômega, veio para nos salvar, é o Senhor da nossa vida, ressuscitou, morreu, ressuscitou e conquistou nossa salvação na cruz. Então não existe, já vou falar de novo, que eu vou falar sempre. Quando eu falar de Cristo, eu vou falar sempre isso. Não existe cristianismo sem Jesus, sem Cristo. Não, então, eu sou cristão, eu sigo Jesus, tá? Você segue Jesus, tá legal. Mas esse Jesus fez o quê? Por que é que você segue esse Jesus? Ele morreu na cruz? Morreu. Esse sangue purificou teus pecados? Ele veio a perdoar teus pecados? Ah, não veio. Então, não é o meu Jesus. Porque sem derramamento de sangue não há redenção. Não é remissão de pecado. Ele morreu? Morreu. Ele ressuscitou? Ressuscitou. Tá à destra de Deus Pai? Tá. Então esse é o meu Cristo. Agora esse negócio de que é um Jesus que não veio salvar ninguém. Ele mesmo precisava de salvação. Ele é irmão do diabo. A salvação não está nas mãos dele. Tanto faz como tanto fez. Ele é só uma ilustre figura para eu seguir, para eu me espelhar nele. Aí é bom, porque é sem compromisso nenhum. Então não adianta. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ninguém vai chegar até Deus se não for através de Cristo. Se você diz que é cristão, mas nega Jesus Cristo e a obra que ele veio fazer, ele também diz que Jesus não nasceu de uma virgem. Eu me lembrei agora. É que tem tanta aberração nesse mormonismo que eu peguei algumas. Foi a lição mais difícil de fazer, porque foi tanta barbaridade que eu tive que escolher algumas barbaridades tantas. E ele diz que Jesus não nasceu de forma virginal. Que Deus veio, dormiu com a Maria e aí gerou a Maria. Como Deus tem um corpo e carne e ossos, é como se fosse aquela mitologia. A gente volta lá para a mitologia, que também já estudamos, né? O mito lá de Zeus, né? O Deus que descia e dormia com as mulheres e criava semideuses. É mais ou menos uma linhagem dessa aí. Então, a Maria não foi... Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Foi o próprio Deus que desceu e lá dormiu com Maria e aconteceu, né? Então, quer dizer, umas coisas assim, totalmente torta. Bom, e para finalizar, vamos concluir, né? Que já está. Diz a conclusão, eu coloquei a conclusão aí, que a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, ela é uma seita. Essa é a conclusão que a gente chega. Pois, embora se utilize o nome de Cristo da Bíblia, não fazem com a dignidade e o respeito que nós cristãos dispensamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Espírito Santo, que dentro de uma vez inspirado as Escrituras Sagradas, não nos deixou nenhum direito de fazer adições. Lembra da aula das heresias?
Nós não podemos adicionar nada às Escrituras. Nós não podemos fazer diminuições, ou seja, nós não podemos tirar nada das Escrituras. Nós não podemos fazer multiplicações, acrescentar, ou não podemos dividir também as doutrinas que nela contida, nem fazer divisão. Como diz as Escrituras, esses que assim fazem serão réus perante Deus, os que assim o fizerem, né? Eu coloquei, né? Aí tá Mateus 5,18, que é que ninguém pode tirar, né, acrescentar nada né? Vamos ler isso aí, né? Vamos ler essa. É bom a gente ler essa advertência, pra gente ficar esperto, não ficar. Outro dia, tava vendo no Facebook, a moça falou um versículo e falou assim: ah, como diz aquele ditado, né? Aí citou um versículo. Eu falei: meu Deus do céu, isso aí não é um ditado popular, isso é o próprio versículo. Mas ela não sabia que era um versículo. Ela citou como se fosse um ditado popular. Então, às vezes, a nossa ignorância que atrapalha a vida da gente, né? Porque a gente não conhece o evangelho, aí fica falando besteira e dá margem a essas aberrações, né? E eu sempre gosto de dizer que quando o Espírito Santo não fala, e nem Jesus fala, nem Deus fala, quem fala é outra pessoa. Ou fala a própria pessoa ou fala o diabo pela boca da pessoa. E como Joseph Smith não tinha nada do Espírito Santo, não tinha nada de unção, ele inventou tudo isso e falou e deixou ser usado para torcer as escrituras, né? Mateus 5, 18. E a gente está falando dos mormons, mas eu não estou falando dos membros, né? Não estou criticando as pessoas que vão à igreja. Eu estou criticando a liderança. A gente tem que criticar sempre a liderança. A liderança é responsável por conduzir. São guias cegos, né? Guias de cego. Cai no abismo, leva todo mundo ao abismo junto. É isso que eles vão pagar mais. Vão ser mais duros juízos, porque eles dizem que eles são apóstolos, são profetas, eles são o quórum dos profetas, dos apóstolos, e eles vão pagar muito mais. Mateus 5,18 diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele fala: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, e aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Isso ele fala, estava falando para os fariseus, né? Se você tirar, cada vez que você tira o sentido das escrituras, você se diminui. Você se diminui na presença de Deus. Se você se diz servo de Deus, se você se diz cristão, e você começa a tirar coisas, não vou ensinar porque isso não acredito que é verdade. Não vou ensinar porque não é assim. Aí você vai tirando, aí o que acontece? Você também vai se diminuindo na presença de Deus. Agora, se você torce a Bíblia totalmente, como os mormons, tira tudo do contexto e muda, eles não estão mudando só um tio, não. Eles mudaram tudo. Então, esse aí, só Deus sabe, só Deus pode ter misericórdia desse povo, né? E Lucas 16 também. Lucas 16, 17. Lucas 16, 17 fala assim: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Ou seja, o mundo pode cair, mas a Bíblia é a verdade. A Bíblia continua sendo verdadeira, e ela vai ser verdadeira. E tudo que está escrito ali vai se cumprir, né? Você acreditando ou não acreditando, ela vai se cumprir, né? Você sabendo, tendo conhecimento daquilo ou não, ela vai se cumprir. Porque uma vez eu tinha um irmão da igreja, ele falou assim: eu não vou aprender na quarta do saber, porque eu tenho medo de aprender e descobrir que eu estou errado, e aí eu prefiro ficar na ignorância, porque assim eu posso alegar a ignorância. Aí eu expliquei para ele que para Deus não funciona, né? Com Deus não funciona isso. É a mesma coisa que você pegar e cometer um crime aqui e falar assim: eu não sabia que na Constituição ou no Código Penal isso era crime. O juiz vai olhar para você e vai falar assim: olha, essa aqui é a Constituição do teu país. Esta é a lei do teu país. Isso não vai te eximir de culpa, porque você tem que conhecer a Constituição do teu país. Mesma coisa você falar, as escrituras estão lá. Eu mandei as escrituras. Eu inspirei homens para escrever, para que você fosse instruído em toda a verdade.
Você não leu porque você não quis, mas ela estava à disposição. Você não é analfabeto, nós temos estudo agora, temos colégio, universidade, faculdade, etc. YouTube, Google, etc. Não dá para alegar ignorância. É a pior besteira. Não dá para alegar ignorância. Então, por isso que a gente precisa conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, para que a gente não seja enganado por qualquer vento de doutrina. Então, lá em Gálatas, quando a gente lê no começo, o apóstolo Paulo diz que ainda que um anjo do céu desça, ele fala assim, até eu mesmo, ele fala, até eu mesmo, Paulo, o apóstolo Paulo falou assim, até eu, se eu vim aqui e falar para vocês um outro evangelho, se descer um anjo do céu e falar outro evangelho, seja maldito. Porque o evangelho de Cristo só tem um evangelho. E ele já pregou o evangelho, ele já ensinou. Está lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Esse é o evangelho de Cristo. Então, as boas novas estão todas ali. Não tem mais outra boa nova. Então, aí chega o Joseph Smith e diz, eu tenho outro evangelho. O quê? Né? Me socorre aí, Paulo, né? Vamos chamar Paulo aí em Gálatas 1:8 para nos socorrer. Porque alguma coisa está errada. Mas, infelizmente, acontece. Eu estava vendo no YouTube os testemunhos de gente que saiu de lá dessa seita e é de chorar. Porque eles saem totalmente tortos e não acreditando em mais nada, duvidando de tudo, até de Deus, de Jesus, de tudo. E o Jesus que eles aprenderam lá é um Jesus tão doido que eles também não querem mais o Jesus daqui. É muito difícil você evangelizar uma pessoa que já participou de uma seita como a dos Mormons ou a da Testemunho de Jeová, porque eles vinham com a cabeça toda torta e você tem que tirar tudo aquilo e colocar a verdade do evangelho é complicado. Então, que a gente possa ficar atento. E se alguns dos irmãos tinham alguma dúvida se os Mormons eram ou não, nossa, mas os Mormons parecem tanto uma igreja evangélica. Os Mormons acreditam em Jesus, eles acreditam no Espírito Santo, eles têm a Bíblia como referência. Já deu a perceber que nada a ver, né? Então, os Mormons, pelo menos, não vão enganar mais vocês, né? Nem vocês vão ficar achando que eles são evangélicos também e que se alguém tiver essa ilusão, né? Eu sempre achei esquisitíssimos os Mormons, mas tem gente que se iludia com os Mormons, né? Como a gente vai falar depois de umas outras também, que também são muito parecidas com o Evangelho, emulam muito o Evangelho, né? Elas copiam muito, mas não tem nada de Evangelho, nada de cristão. Elas se dizem cristãs, mas não são, tá? Então é isso.